conversão da fé cristã. Parte 01, dia 15 de dezembro de 2025. Irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter o pecador do erro do seu caminho salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, versículo 19 e 20. O verdadeiro crente sempre tem prazer em ouvir qualquer coisa que diga respeito à salvação de sua própria alma. Ele se alegra ao ouvir sobre o plano da aliança traçado para ele desde toda a eternidade, do grande cumprimento na cruz do Calvário, de todas as estipulações do Salvador, da aplicação delas pelo Espírito Santo, da segurança que o crente tem na pessoa de Cristo e daqueles dons e graças que acompanham a salvação para todos aqueles que dela são herdeiros. Mas tenho certeza de que, profundamente satisfeitos, como ficamos quando ouvimos falar de coisas relacionadas à nossa própria salvação e libertação do inferno, nós, como pregadores de Deus e como novas criaturas em Cristo, sendo feitos como Ele, têm verdadeira benevolência de espírito e, portanto, sempre se deleitam quando ouvimos, falamos ou pensamos sobre a salvação de outros. Ao lado de nossa própria salvação, tenho certeza, como cristão, devemos sempre valorizar a salvação de outras pessoas. Sempre desejaremos que o que foi tão doce ao nosso paladar também possa ser saboreado por outros. É o que tem sido de valor tão inestimavelmente precioso para nossas próprias almas. Também pode se tornar propriedade de todos aqueles a quem Deus queira para a vida eterna. Tenho certeza, amados, agora que estou prestes a falar sobre a conversão dos ímpios, vocês terão um interesse tão profundo nisso, como se fosse algo que imediatamente preocupasse suas próprias almas, pois, afinal, tais eram alguns de vocês uma vez. Você não era convertido ímpio? E Deus não pensou em você e colocou seu povo para lutar por suas almas? Onde você estava? Procure, então, exercer aquela caridade e benevolência para com os outros que Deus e o povo de Deus primeiro exerceram para com você. Sempre valorizaremos a salvação de outras pessoas. Sempre desejaremos que o que foi tão doce ao nosso paladar também possa ser saboreado por outros. E o que tem sido de valor tão inestimavelmente precioso para nossas próprias almas, também pode se tornar propriedade de todos aqueles a quem Deus queira para a vida eterna. Tenho certeza, amados, agora que estou prestes a falar sobre isto, nosso texto contém, antes de tudo, um princípio envolvido, o da instrumentalidade. Irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, sabe que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará uma alma da morte. Em segundo lugar, aqui está declarado um fato geral. Aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E em terceiro lugar, é feita uma aplicação particular deste fato. Irmão, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, este é o princípio de quando um pecador é convertido do erro do seu caminho. Primeiro, então,
Aqui está um grande princípio envolvido, muito importante, o da instrumentalidade. Deus se agradou em sua inescrutável sabedoria e inteligência em operar a conversão de outros por instrumentalidade. É verdade que ele não o faz em todos os casos, mas é sua maneira geral. A instrumentalidade é o plano do universo. Na nova criação, quase sempre é regra invariável de Deus converter por meio de instrumentos. Agora faremos uma ou duas breves observações sobre este primeiro princípio. Primeiro, então, dizemos que a instrumentalidade não é necessária com Deus. Deus pode, se quiser, converter almas sem qualquer instrumento. O poderoso Criador, que escolhe usar a espada às vezes, pode, se quiser, matar sem ela. Aquele que usa o trabalhador, a espátula e o martelo pode, se assim o entender, construir a casa em um momento, e desde a pedra fundamental até a pedra de topo, pode completá-la pelas palavras de sua própria boca. Nunca ouvimos falar de nenhum instrumento usado na conversão de Abraão. Ele viveu em uma terra distante, no meio de idólatras, mas foi chamado Ur dos Chaldeus, e daí Deus o chamou e o trouxe para Canaã por uma voz imediata, sem dúvida, de cima, pela própria agência de Deus, sem o emprego de qualquer profeta, pois não lemos sobre ninguém que pudesse, tanto quanto podemos ver, ter pregado a Abraão e lhe ensinado a verdade. Então, nos tempos modernos, temos um poderoso exemplo do poder de Deus convertendo sem o poder humano. Saul, em sua jornada para Damasco, em seu cavalo furioso e cheio de fúria contra os filhos de Deus, apressa-se em saudar homens e mulheres e lançá-los na prisão para trazer os presos a Jerusalém. Mas, de repente, uma voz é ouvida do céu: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo era um novo homem. Nenhum ministro foi seu pai espiritual. Nenhum livro poderia reivindicá-lo como seu convertido. Nenhuma voz humana. Mas a expressão imediata do próprio Jesus Cristo, de uma só vez, ali mesmo e no local, levou Saulo a conhecer a verdade. Amém. Tem continuação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, sempre e eternamente. Amém.